Meus diletos alunos do terceiro semestre de 2020, Faculdade Católica FACBEL, Faculdade Católica de Belém, curso dos Salmos. Este é o nosso terceiro áudio sobre os Salmos e quero tratar sobre o Salmo 57, que sirva esse áudio já áudio de preparação para a aula remota de amanhã. É importante que tenhais diante de vós aquela folha que eu os xerografei com o Salmo 57, 60 e 108. E lá também tem as marcas de comparação, o Salmo 57, com 3 tipos de marcas para você acompanhar o estudo e a reflexão deste salmo. O Salmo 57 é um salmo de súplica e que ele se repete lá no 108, uma parte dele. Então vamos estudar primeiro o salmo e depois fazer o confronto com o 108. E no estudo do 108 é que vai surgir o 60. Pois bem, de forma que vamos fazer a comparação com o Salmo, o estudo do Salmo 57. O Salmo 57 que fala: piedade de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois eu me abrigo em ti, eu me abrigo à sombra de tuas asas, até que a desgraça tenha passado. Eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que faz tudo por mim, que do céu ele mande salvar-me, confundindo os que me atormentam, que Deus envie seu amor e sua verdade. Eu me deito em meio a leões que devoram os filhos de Adão, seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Ó Deus, eleva-te acima do céu, tua glória domina sobre a terra inteira. Armaram uma rede a meus pés, eu fiquei encurvado, cavaram um buraco à minha frente e foram eles que nele caíram. Meu coração está firme, meu Deus, meu coração está firme. Eu quero cantar e tocar, desperta a minha glória, desperta, cira e harpa. Eu vou despertar, aurora. Quero louvar-te entre os povos, Senhor, tocar para ti em meio às nações. Pois o teu amor é grande até o céu e tua verdade chega às nuvens. Ó Deus, eleva-te acima do céu, sobre a terra inteira domine tua glória. Então se vê que é um orante que está em apuro, principalmente porque ele brada a Deus para ter piedade dele. Piedade de mim, ó Deus, piedade de mim. Ele já vai falando, dizendo que abrigo-me a tua sombra até que passe a desgraça. Ele se encontra um desgraçado diante do perigo. Pois bem, este salmo nós vamos... Já sabemos que ele está falando da temática do apuro, que ele socorre a Deus e faz uma promessa que logo vamos comentar amanhã na aula remota. Mas aqui no Salmo nós vemos as palavras, é muito bonito o Salmo, é apenas que são 15 minutos, é pouco, mas é o estilo que estamos dando para que não fique tão enfadonha e tão longo a aula, 15 minutos para uma reflexão e uma ajuda. Então, vendo o Salmo, nós vamos encontrar nele a estrutura. O Salmo se estrutura em 2 aspectos, o aspecto formal e o aspecto temático. Quanto ao aspecto formal, nós temos aí a divisão do Salmo sobre dos versículos do início até o 7 e do 8 até o 12. Isso é a parte temática. A parte formal, nós vamos ver do versículo 6 ao 12 é a segunda parte, e do início até o 5 é a primeira parte. Elemento formal, portanto, vai do início até o versículo 5, e do versículo 6 ao 12 vai formal. Por que formal? Porque no versículo 6 diz: ó Deus, eleva-te acima do céu, tua glória domina sobre toda a terra.
E lá no final repete-se o mesmo o pensamento. Ó Deus, e o pensamento. Ó Deus, eleva-te acima do céu, sobre a terra domine a tua glória. O versículo 6 se repete no final do Salmo. Portanto, nesse aspecto da forma de apresentar o Salmo, é chamado uma inclusão. Quer dizer que desde o que ele diz e depois repete, entre o dizer e o repetir, se inclui um pensamento fechado. Por isso é chamado um critério literário chamado inclusão. Então, o versículo 6 com o versículo 7, nós estamos diante de uma inclusão, porque se repete. Bom, outra divisão é do versículo 8 ao versículo final, não do versículo 6, mas do versículo 8 até o 12. É uma divisão que o próprio saltério, que é o conjunto de salmo, encontrou um sentido, portanto, repetiu de forma lá do outro lado, de uma forma tendo uma certa unidade, esse versículo, um certo sentido, esse versículo 8. Meu coração está firme, meu Deus, até o final, é o que repete-se no Salmo 108. Lembremos que o Salmo 108, tendo a folha diante de nós, começa assim, meu coração está firme, meu Deus, e vai do Salmo 8, do início até o versículo 6, é o mesmo final dessa divisão temática, que pega aí na divisão que chama a atenção para o Salmo na divisão do versículo 6 ao versículo 8, ou melhor, a divisão do 6 ao 12 é a divisão formal, a forma e inclusão. Porém, a temática é do 8 ao 12. Então, na segunda parte do Salmo vai do 6 ao 12, que é um elemento formal, através da inclusão, e do versículo 8 ao 12 é o elemento temático do Salmo. Nós temos isso aí, vamos ver isso bem presente amanhã com um comentário que dará mais probabilidade da gente acompanhar. Então, nós vemos aqui o confronto. Primeiro, vamos estudar o Salmo em si mesmo. Então, o Salmo começa falando da sua situação de perigo, ele está em grande perigo, perigo no meio das feras, o leão é o mais forte, por isso fala aí que são, no versículo 5, eu me deito em meio a leões que devoram os filhos de Adão. Portanto, ele é um homem diante do leão, que é um animal, o homem está indefeso, leva vantagem os leões, e parece então que o inimigo tem muita vantagem diante dele. Ele está numa desgraça, ele precisa se abrigar-se, por isso no início do Salmo ele diz, eu me abrigo em ti. Ele confia a Deus. É uma súplica que o salmista faz. Diante dessa situação, o salmista faz a sua promessa, o seu empenho para que Deus o ajude. Então nós vamos encontrar nesse salmo uma estrutura de apresentar a Deus a sua situação tão difícil, mas ao mesmo tempo a confiança de ser atendido. Assim que do versículo 8 em diante, até o final, é a confiança de ser atendido. A confiança em Deus, a esperança é o mesmo que vai ser levado até o Salmo 108. Então, no início, ele fala da sua situação para Deus, situação de perigo, que ele está em dificuldade. Lembremos que no final da primeira parte, versículo 7, ele diz, armaram uma rede aos meus pés, eu fiquei encurvado, estava amarrado, cavaram um buraco à minha frente, estou em apuro, mas eles foram eles que caíram, quer dizer, é tu que estás aí diante de mim. Então ele está diante dessa situação e se propõe na grande confiança e vitória, porque diz, eu não vou vacilar, o meu coração está firme, meu coração está firme. Aí ele então coloca diante de Deus essa sua posição, o aspecto nessa divisão, há aí uma
posição do artista, do salmista, em colocar para Deus. Meu coração está firme, quer dizer, firme em quê? Em Deus. Meu coração está firme em Deus, ele se repete 2 vezes, meu coração está firme, e depois ele se propõe, nesse início, aí que nós estamos o hino, um salmo de súplica, mas ele apresenta um hino na parte final, esse hino de louvor a Deus, pela misericórdia e o socorro que Deus presta a ele. Ele diz assim: é desejo meu, vem do fundo do fundão, quero louvar-te. Então ele coloca-se, e não só para si mesmo, ele coloca para todo mundo, tá? Tanto que ele vai despertar a aurora, vai tocar, vai cantar, vai fazer um barulho tremendo em gratidão a esse Deus que veio socorrê-lo. E então ele coloca isso aí diante da sua oração. Ele, depois desse aspecto da divisão do Salmo, no versículo 8, que é temática, é o tema do perigo e agora o tema da gratidão, ele vem assim dizendo, ele prepara para, a preparação vai do versículo 8 e 9, em que ele tinha preparado esse hino de gratidão a Deus, ele prepara lá e inicia essa segunda parte temática do Salmo, que começa no versículo 8, e ele inicia se preparando para cantar o hino de agradecimento a Deus. Meu coração está firme, então ele está preparando esse hino, e o hino vai apresentar-se no versículo 10 e 11, nós vamos encontrar aí o motivo do tema, no 10 e 11. Quero louvar entre os povos para ti, pois teu amor, aí está o amor, teu amor é grande até o céu, a extensão, enquanto parte de espaço, tua verdade chega às nuvens, é imenso, é tão grande que vence qualquer tempestade, ele está numa tempestade de perigo, essa confiança. Aí ele vem o hino de louvor, ó Deus, eleva-te acima do céu, sobre a terra inteira, domine a tua glória. Esse louvor do salmista. Então é importante que tenhais aí diante de vós esse Salmo 57, é um salmo de súplica, em que a primeira parte seja na dimensão ou no aspecto formal, que o aspecto temático, o aspecto formal, nós vimos pela inclusão, e o aspecto temático é a gratidão do apuro. Na primeira parte, até o versículo 7, é o perigo que ele passa e descreve a sua situação, é o tema do perigo. E depois do 8 ao 12 é a gratidão que ele se promete a Deus. O preço, digamos assim, o modo, o presente que ele faz para Deus, realmente é de toda a natureza ser envolvida, o céu e a terra, e tudo isso ele faz em gratidão. Então, o tema do perigo, e apresenta ao mesmo tempo a gratidão pela certeza que Deus vai lhe ajudar. Então nós temos aí 2 divisões do Salmo. O Salmo tem 2 partes. A primeira parte é a situação, e a segunda é a gratidão a Deus pela situação. Isso é temático. E o formal, pela forma literária, nós temos aí a inclusão, a divisão, a inclusão vai do 6 ao 12, a segunda parte. A primeira parte vai até o 5, que nós comentaremos ao vivo na aula de amanhã, já que nós temos apenas 15 minutos para o nosso estudo, e nós estamos já na parte final desses minutos aqui, correndo diante de nós. Eu quero, portanto, oferecer a vocês esse trato que estamos tendo agora no momento que eu quero controlar, e que só falta 1 minuto. Então amanhã, por obséquio, prepare esse Salmo 67 para termos um comentário já direto. Importante é ver essas 2 divisões possíveis. O Salmo, ele se repete lá. Nós vamos ver que o original vai ser o 57. Vamos buscar as razões de ser ele o original e não 108. Já adiantando, 108 é um salmo que tem 2 partes, pega uma parte desse 57, do qual nós estamos falando, e a sua segunda parte é
o 60, a segunda parte do 60 e a segunda parte do 108. Se o 108 vai ser um salmo, digamos, como uma coxa de retalho, pedaço de um e pedaço do outro. Mas nós vamos ver isso já nesse sentido literário, como nós começamos a fazer hoje. Então que tenham um bom proveito de escuta e amanhã estaremos defrontando e comentando esse salmo. Boa tarde, Shalom.